Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Ontem nós iniciamos o estudo da lição 2 para as igrejas na Galácia e aprendemos que essas igrejas estavam passando por algumas dificuldades e por isso Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Eu quero repetir o versuário da nossa lição, é o texto para memorizar, para que possamos durante essa semana memorizar esse texto. Diz assim, Gálatas 1, 4 e 5. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. O tópico de hoje, o segundo tópico, tem por título Distração, Sensualidade e Maledicência. Era o que estava ocorrendo naquela igreja naquele momento. A pergunta A: o que ocorreu na Galácia que deixou Paulo preocupado? O texto de Gálatas 1, 6 e 7 diz que ele inicia fazendo a repreensão à igreja. Maravilha-me de que tão depressa passardes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Então, não era um novo evangelho, mas pessoas que queriam transformar o evangelho de Cristo em uma outra maneira de viver, de pensar. Aqui, esses judeus, eles disseram que o ensino de Paulo acerca das boas novas não eram corretas. Eles questionavam se Paulo era de fato um apóstolo de Deus e começavam a levar mensagens diferentes, né? E aqui a gente vê que a igreja passou por uma situação difícil. A nossa notinha que está no livro Atos dos Apóstolos diz assim: enquanto permaneciam em Corinto, Paulo tinha motivos para sérias inquietações a respeito de algumas das igrejas já estabelecidas, por meio da influência de falsos mestres que surgiram entre os crentes em Jerusalém. A divisão, a heresia e as sensualidades estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Esses falsos mestres estavam misturando as tradições judaicas com as verdades do Evangelho, desprezando a decisão da Assembleia Geral de Jerusalém, insistiam que os gentios convertidos deviam obedecer à lei cerimonial. Então, nessa Assembleia Geral em Jerusalém, ficou decidido que os gentios conversos não tinham necessidade de passar pela circuncisão. E aqui eles disseram, esses judeus disseram, que as leis cerimoniais deveriam ser cumpridas. A situação era grave. Os males que tinham sido introduzidos ameaçavam destruir rapidamente as igrejas da Galácia. O coração e a alma de Paulo foram tocados por essa apostasia aberta da parte daqueles a quem ele havia fielmente ensinado os princípios do Evangelho. Logo tratou de escrever aos crentes iludidos, expondo as falsas teorias que havia aceitado e repreendendo com grande severidade os que se afastavam da fé. A gente nota aqui como Paulo era cuidadoso com os conversos, né? Ele tinha uma preocupação, ele estava muito inquieto e essa preocupação o levou a escrever essa carta para os ajudar, para os repreender a permanecerem firmes na fé de Cristo. A pergunta B: o que pode provocar esses males? O que pode provocar o mal da distração? O que pode provocar o mal da sensualidade e também da maledicência?
fala mal dos nossos irmãos, fala mal uns dos outros, né? E a distração hoje, no nosso tempo, a gente vê que é um dos males que está nos deixando com a fé fraca, porque são tantas distrações que o inimigo traz para que a nossa mente seja desviada de Cristo, da doutrina, do caminho certo. O texto em Amós 2,4 diz assim: eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andam seus pés. Então, as mentiras que às vezes lemos, assistimos, fazem nos desviar do caminho do Senhor. Em quase todas as igrejas, é o texto que está aqui na nota da nossa lição. Em quase todas as igrejas havia alguns membros que eram judeus de nascimento. Os mestres judaicos encontraram fácil acesso a esses conversos e por meio deles conquistaram um ponto de apoio nas igrejas. Era impossível derrubar as doutrinas ensinadas por Paulo usando argumentos das Escrituras. Assim, recorreram às medidas mais abusivas para neutralizar a influência do apóstolo e enfraquecer-lhes a autoridade. Declararam que Paulo não tinha sido um discípulo de Jesus e não havia recebido nenhuma autoridade dele, mas que havia presumido ensinar doutrinas diretamente contrárias às defendidas por Pedro, Tiago e os outros apóstolos. Assim, os emissários do judaísmo conseguiram afastar muito dos conversos cristãos do mestre que lhe havia ensinado o evangelho. Tendo alcançado esse ponto, ele os convenceram a voltar a obedecer à lei cerimonial como algo imprescindível para a salvação. A fé em Cristo e a obediência à lei dos 10 mandamentos eram consideradas de menor importância. Divisão, heresia e sensualidade estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Então aqui, esses líderes judeus, eles não acharam nada que fosse contrário às escrituras nos ensinos de Paulo e se voltaram a uma questão assim de discipulado, né? Dizendo que Paulo não era um dos apóstolos, como Pedro e Tiago, né? Que andou com Jesus, mas que ele era diferente, pregava uma nova doutrina e queria levar esses novos conversos a guardar toda a lei cerimonial, deixando de lado a fé em Jesus e a guarda dos mandamentos de Deus. Então, que essas lições sirvam para nós, né? Que possamos não ficar dando ouvido a doutrinas de homens, a ensinamentos que não estão baseados nas Escrituras, mas que possamos sempre estar estudando, buscando aprender cada vez mais dos ensinos de Cristo e ter a consciência que a nossa salvação é somente pela graça de Cristo. A graça que nos salvará é o sacrifício que Cristo fez por nós. Esse pode nos salvar e levar até os céus. Fiquem com Deus. Amém.